Olá pessoal, Elisângela Renner. Eu vim aqui para nós batermos um papo hoje sobre energia materna, a energia de mãe, né? Segundo as constelações familiares, a forma como nós tratamos a nossa mãe está ligado como a vida nos trata. Isso já dizia lá nos livros de Bert Helling, né? Como você trata a sua mãe, a vida trata você, né? Afinal, as mães são as portadoras da energia criadora que nos fazem e nos trazem ao mundo, né? A energia da mãe, ela está muito ligada à nossa relação com as pessoas em nossa vida, pois ela nos coloca na primeira ligação com o mundo. É por meio dessa mãe, dessa relação que começa até mesmo antes de nós nascermos, durante a gestação, quando nós estávamos lá dentro do seu ventre, né? É uma relação, se teve uma relação conturbada com a mãe lá dentro da barriga, dentro do ventre, também já pode causar desequilíbrios em todos os âmbitos da vida. Seja lá dentro, quando você estava lá dentro e essa mãe também passou por dificuldades, ou seja, na posição que você foi crescendo e a sua relação com ela pode causar desequilíbrios, né? Em todos os âmbitos da vida, a gente diz. E Bert Helling sempre disse e trouxe consciência de tudo isso, né? Nos tornamos mais autocríticos, né? E sabotadores também, quando não temos essa energia consciente dessa energia da mãe. E às vezes é muito mais difícil para nós, como filhos, termos uma imagem realista da nossa mãe. É comum ter um olhar idealizado de admiração, de super-heroína, a que salva a vida, que ela tem que dar conta de tudo, né? Aquela mãe que a gente coloca pesos também, né? Porque olhar para ela e imaginar que ela tem que dar conta de tudo isso é pesado também. E então, às vezes, nós passamos a exigir, muitas vezes até inconsciente, um comportamento irreal de sua mãe, irreal dela. E quando ela não corresponde às nossas expectativas, aos nossos julgamentos, às nossas queixas, nossas críticas, nós, muitas vezes, até nos afastamos, não é? Para entender e compreender e entrar em contato com a verdadeira mãe, temos que olhar a realidade. As mães, elas são seres humanos com talentos e limitações, dificuldades, dores, sofrimentos, né? Que acertam e erram também, né? Todos somos seres imperfeitos, né? Tem medos, tem dores, sofrimentos, angústias, né? Se tivermos a capacidade de liberar a nossa mãe sobre essa consciência dessas expectativas que nós criamos muitas vezes de esperar e expectativas que nós criamos para experimentar um novo, né? Nós podemos manter um vínculo poderoso com ela, desde que nós não criamos e não colocamos expectativas, né? O que acontece é que nós acabamos exigindo da nossa mãe coisas que às vezes ela também não teve, não sabe dar. Será que não nos colocamos da mesma forma diante dela e da vida, muitas vezes? Isso é uma pergunta interessante de se fazer. Será mesmo que o que acontece com nós, que nós exigimos que a nossa mãe seja diferente, que ela seja, criamos essa mãe de exigências, de exigir, será que nós também não nos colocamos da mesma forma diante da vida, exigindo que a vida seja diferente para nós, exigindo que a vida traga realizações ao invés de nós construir, conquistar e ter uma forma de viver diferente, né? E nessa postura e nesse olhar que traz essa consciência de tudo isso hoje, muitas vezes nós nos colocamos como criança. E quando nós vamos para essa vida nos colocando como criança, a nossa pouca chance
de vivenciar o que a vida é capaz de nos oferecer. Quando nós não saímos de uma postura de querer, julgamento, de julgadores, né? Aí a vida muitas vezes não é capaz de nos oferecer aquilo, porque nós estamos nessa postura infantil de julgar, né? Então a ideia de toda essa consciência, de compreender um pouquinho, falar um pouquinho sobre a energia desta mãe, é trazer a consciência para você, para nós, como filhos pequenos que somos perante aos nossos pais, né? Libertar desse julgamento e olhar para sua mãe com amorosidade, com amor, ainda que seja muito difícil. Ainda que seja difícil, olhe com respeito, né? Com respeito àquele sim grande que a gente diz, né? Que eles deram para nossa vida, do jeito que foi possível. Porque quando nós paramos de entrar no julgamento, de querer que seja, querer que tivesse sido diferente, né? Daí nós damos o sim para essa mãe, né? Quando nós não a julgamos, não criticamos, não a cobramos de algo, é aí que tá o sim verdadeiro. A dor existe, sempre existiu, seja para um ou para outro, a dor vai existir. Não porque não houve o amor, mas porque ele não veio na medida e na forma que você desejava, né? Então, o quanto nós estamos numa posição de criança, de cobrar algo, né? A mãe, ela é uma figura de força, de coragem, que gera uma vida. E essa vida é plena, né? Quando há conflitos na relação entre a mãe e o filho, o indivíduo, a pessoa do filho, nós como filhos, que tem essa dificuldade em aceitar tudo isso, também tem uma dificuldade de aceitar, quando você tem essa dificuldade de aceitar a sua mãe do jeito que ela é, de dizer esse sim para ela, você tem uma dificuldade de aceitar que o sucesso chegue até você, né? Sim, quando você rejeita a mãe, você rejeita a felicidade, você rejeita o sucesso. Imagine como é rejeitar tudo isso, qual é a sensação e como seria você olhar diferente. Para ser feliz, é preciso assumir a responsabilidade da própria vida, a responsabilidade da própria vida de ser adulto, né? A responsabilidade de honrar a mãe por quem ela é, independente de quem, de qualquer forma, independente de tudo isso, sem julgamento, mesmo em caso, gente, de abandono, de qualquer caso, falecimento, negligência, tem que reconhecer a mulher real que é, né? E aí, eu convido você, que tal, né? A partir desse ponto diferente, desse conceito diferente sobre a mãe real, né? Encontrar a sua verdadeira mãe e caminhar para a sua verdadeira felicidade. Compreendendo que você é quem você é hoje, independente do que foi, né? Independente das dificuldades e desses julgamentos que você colocou aí, sobre ter uma mãe ideal, né? Porque você criou uma mãe ideal. Nós criamos uma mãe, idealizamos uma mãe ideal. Ah, mas eu queria que a minha mãe fosse diferente. Eu queria... E aí você já sai desse sim grande e você entra no julgamento de querer. E aí eu pergunto, eu vou mais além. Como que você quer ter sucesso? Você quer ter felicidade na sua vida, sucesso num trabalho, sucesso em algo que você vai fazer. Se você tem a dificuldade maior de aceitar tudo isso. Então, hoje eu vim aqui para nós conversarmos sobre isso, nesse intervalinho de tempo, aí,
para falar sobre essa energia de mãe, trazer essa consciência. Muitas vezes sai essa pergunta: o que é, como que funciona a visão sistêmica para tudo isso? Né? Como eu me coloco numa posição de não julgar, que é difícil, né? Muitas vezes até por hábito, né? E quem cobra, quem pede, quem tem necessidade de algo, de mudar algo, está na infantilidade. Não está na posição de adulto, consciente do sim que aquela mãe deu para você. Daquela vida bem maior, exuberante, pleno que você tem. Como seria você olhar para sua mãe sem julgamento? Olhar para ela, para o sim grande que ela é, para o sim grande que ela concedeu na sua vida. Então, minha gratidão, meu grande abraço e eu vejo vocês.